Veja a partir de agora o que é necessário para o Cruzeiro escapar em definitivo da zona de rebaixamento. E sim, ele pode escapar ainda nessa próxima rodada no jogo contra o Botafogo. Vamos conferir? Porém, antes disso, se você confia na permanência do Cruzeiro, deixa sua curtida no vídeo. Deixa o seu like aí no vídeo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para a turma saber o que o Cruzeiro precisa para se salvar e se inscreve aqui no CDD. Vamos chegar a 180 mil inscritos. Se inscreve aí. Muito obrigado e vamos lá ver o vídeo do plantão do Paulinho. Bora conferir? A Betfair está te dando R$4 grátis sábado e domingo. Só perde quem é maluco, pois esses R$2 diários numa múltipla pode virar 10, 50, R$100, dependendo da cotação. Não custa nada brincar e todo o dinheiro que você converter com bônus é seu. Vamos ajudar quem ajuda o Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado e vem forrar junto comigo. Alô galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O América, o Coritiba e o Goiás já caíram. Tem apenas uma vaga para segunda divisão. Ninguém quer ficar com essa vaga. 5 estão na disputa: Corinthians, Cruzeiro, Santos, Vasco e também o Bahia. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho, você vai saber o que o seu time tem que fazer nas 2 últimas rodadas para escapar do rebaixamento. Nessa classificação da turma de baixo já caíram o América com 21, Coritiba 30, Goiás 35. Esses 3 no ano que vem vão disputar a Série B. Brigando para não cair: Bahia 41, Vasco 42, Santos 43, Cruzeiro 45 e o Corinthians com 47 pontos. A partir de agora, tudo sobre o que o seu time tem que fazer nas 2 últimas rodadas para escapar do rebaixamento. Começando com o Corinthians, que pega o Inter em casa e na última rodada enfrenta o Curitiba na capital paranaense. Coringão precisa de 1 pontinho. Se o Corinthians fizer 1 ponto, 1 empate ou contra o Inter ou contra o Curitiba, se livra do rebaixamento. Se o Corinthians perder os 2 jogos, também se livra do descenso se acontecer um resultado paralelo. Que o Cruzeiro nos 2 jogos só faça 1 pontinho, 1 empate e 1 derrota. Que o Santos nas 2 partidas, no máximo, vença um jogo e perca o outro. Que o Vasco e que o Bahia, nas 2 rodadas finais, só façam 4 pontos, 1 vitória e 1 empate. Se um desses resultados paralelos acontecerem, mesmo perdendo os 2 jogos, o Corinthians permanece ainda na Série A do Campeonato Brasileiro. Quer dizer que eu fiz esse levantamento aqui, já projetando os critérios de desempate. Ok? Então, Corinthians com 1 ponto está salvo. Se perder os 2 jogos, depende, portanto, de uma combinação em 4 aqui para escapar do rebaixamento. Vamos para o Cruzeiro, que tem Botafogo no Rio e depois Palmeiras em BH. Se o Cruzeiro vencer um dos 2 jogos, se vencer o Botafogo, se vencer o Palmeiras, vai a 48 e se livra do rebaixamento o Cruzeiro. Se o Cruzeiro fizer 2 pontos, 2 empates, vai a 47, a precisar de um resultado paralelo. Que o Corinthians perca os 2 jogos, que o Santos no máximo vença uma partida e perca a outra, que Vasco e Bahia no máximo façam 4 pontos, não vençam os 2 jogos. Só um resultado paralelo. Se o Cruzeiro fizer 1 pontinho, 1 empate e 1 derrota, vai para 46, se livra do rebaixamento. Se o Santos não ganhar nenhum jogo, se o Vasco fizer no máximo 3 pontos e se o Bahia não ganhar as 2 partidas. Se um resultado paralelo acontecer, mesmo com 1 ponto, o Cruzeiro escapa. Se o Cruzeiro perder os 2 jogos, perde para o Botafogo, perde para o Palmeiras, escapa. Se o Santos não ganhar nenhum dos 2 jogos, se o Vasco não ganhar nenhum dos 2 jogos e se o Bahia no máximo fizer 3 pontos nas 2 partidas, 1 vitória e 1 derrota. Ok, pessoal do Cruzeiro? Vamos avançar aqui. Vocês viram, né? A briga vai ser ferrenha até o final, né? Que o Cruzeiro já escapou do rebaixamento. Ficou, entre aspas, mais fácil do Cruzeiro se salvar. Porém, os adversários agora, Botafogo, que era líder até 5 rodadas, 6 rodadas atrás, o Palmeiras na última rodada, brigando pelo título, cara, vai ser
complicadíssimo. O Cruzeiro arrumar pontos contra esses dois times aí, na teoria, né, muito melhores do que o Cruzeiro, apesar do Botafogo estar vivendo uma fase péssima, né? Os caras, entre aspas, entregaram o título pro Palmeiras nas últimas rodadas. É isso. Basicamente o que o Cruzeiro precisa fazer, mais uma vitória. E vai ter que arrancar, eu acho, contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. O Botafogo desesperado aí vai querer partir para cima. O Cruzeiro tem que aproveitar as chances que tem. Coisa que o Cruzeiro não está fazendo. Está precisando de mais de 20 finalizações para fazer um gol. O Cruzeiro tem que melhorar e muito. Parece que os caras não treinam finalização, turma. É inacreditável. O Cruzeiro precisa sim ganhar aí, ó. Tá com 45, ganha mais uma, mais 3 pontos, vai a 48 e fica livre em definitivo na última rodada. E de brecha ainda pode entregar o título pro Palmeiras para prejudicar o nosso rival. Bom demais, né? Dependendo, o Palmeiras ainda ganha o título nessa rodada, né? O Atlético, o Botafogo, o Flamengo, essa turma tropeçando, né, turma? Vamos continuar para ver a situação dos nossos rivais, que cá para nós é um pouquinho mais difícil que a do Cruzeiro, né? Santos, cadê o Santos aqui? Santos tem Atlético Paranaense em Curitiba e depois na última rodada recebe na Vila o Fortaleza. O Santos, se vencer os 2 jogos, faz 6 pontos, vai a 49 e se livra do rebaixamento. Se o Santos vencer um jogo e empatar o outro, fizer 4 pontos, vai a 47. Aí precisa de um resultado entre 4 aqui. Que o Corinthians perca os 2 jogos. Que o Cruzeiro não vença nenhuma das 2 partidas. Que o Vasco, no máximo, faça 4 pontos. Que não vença os 2 jogos, portanto. E que o Bahia, no máximo, vença uma partida e perca a outra. Não pode fazer o Bahia mais de 3 pontos. Aí mesmo, fazendo 4, o Cruzeiro escapa. Se o Cruzeiro fizer 3 pontos, uma vitória e uma derrota, vai a 46, escapa com um resultado paralelo. Se o Cruzeiro, falei o Cruzeiro aqui, o Santos, né? Se o Santos fizer 3 pontos, escapa com uma vitória e uma derrota. Se o Cruzeiro somar apenas um pontinho, nos 2 jogos, um empate e uma derrota do Cruzeiro. Se o Vasco, no máximo, fizer 3 pontos, vencer um jogo e perder o outro, ou empatar os 2 jogos. E se o Bahia não ganhar as 2 partidas. Então, se um resultado paralelo acontecer aqui, o Santos, até mesmo com apenas 3 pontos, se salva. Se o Santos somar 2 pontos, 2 empates, vai a 45, se salva com um resultado paralelo. Ou que o Vasco, no máximo, faça 2 pontos, não vença nenhuma partida, ou que o Bahia, no máximo, faça 3 pontos. Se um dos 2 resultados acontecer aqui, mesmo com 2 pontos, o Santos escapa. Se o Santos fizer um pontinho, um empate e uma derrota entre Atlético Paranaense e Fortaleza, os 2 jogos, só um pontinho, vai a 44, escapa com um resultado paralelo. Que o Vasco, no máximo, empate uma partida e perca outra, e que o Bahia não vença nenhum dos 2 jogos. Se um dos 2 resultados paralelos acontecerem aqui para Vasco ou para Bahia, o Santos com 1 ponto escapa. Aí você vai perguntar, torcedor santista, e se o Peixe perder os 2 jogos? Poderá escapar ainda, ó. Fica com 43. Precisa de um resultado paralelo. Ou que o Vasco perca os 2 jogos, ou que o Bahia, no máximo, empate um jogo e perca o outro. Faça 1 ponto só o Bahia. Ok? Isso aqui é a matemática para o Santos. Vamos seguir? Vasco da Gama, que tem. Deu para ter uma noção com os outros times, até o próprio Cruzeiro, que mesmo não pontuando, o Cruzeiro pode contar com os resultados dos outros times que ainda se mantém. Só que a gente não pode contar com isso não, tem que ganhar aí do Botafogo e arrumar, sei lá... ganhando do Botafogo já acabou, né? 48 pontos. Então, é ganhar do Botafogo. Porque se empatar ou perder pro Botafogo, meu Deus do céu. Para a última rodada é que, ó, olhando, ó, 3, 4 jogos no mesmo momento, além do Cruzeiro. Meu Deus do céu, não quero isso não. Tem ganhado o Botafogo, né, turma? Grêmio em Porto Alegre e Bragantino em casa, na última rodada. Se o Vasco fizer 100%, vencer os 2 jogos, vai a 48 e escapa do rebaixamento. Se o Vasco vencer um jogo e empatar o outro, fizer 4 pontos, vai a 46, escapa com um resultado paralelo. A combinação. Que o Cruzeiro, no máximo, nos 2 jogos, só faça 1 ponto, um empate e uma derrota. Que o Santos, nos 2 jogos, só faça 3 pontos, uma vitória e uma derrota, por exemplo. E que o Bahia não vença os 2 jogos. Se um
resultado paralelo que acontecer, para um dos três aqui, mesmo com 4 pontos, o Vasco escapa. Se o Vasco fizer 3 pontos, vence uma partida e perde a outra, escapa com um resultado paralelo. Que o Cruzeiro perca os 2 jogos. Que o Santos não vença nenhuma das 2 partidas. E que o Bahia, no máximo, faça 3 pontos, uma vitória e uma derrota. Se o Vasco fizer 2 pontos, 2 empates, vai a 44. Precisa de um resultado paralelo. Ou que o Santos faça no máximo nos 2 jogos 1 pontinho, um empate e uma derrota, ou que o Bahia não vença nenhum dos 2 jogos, faça no máximo 2 pontinhos. Tá? Por enquanto, ok? Se o Vasco fizer 1 ponto, um empate e uma derrota, 43 pontos, vai. Escapa com um resultado paralelo na soma. Se o Santos perder os 2 jogos, ou se o Bahia fizer apenas 1 ponto nas 2 partidas, um empate e uma derrota. Paulinho, e se o Vasco perder os 2 jogos, pode escapar? Pode. Estabelece, permanece, estaciona em 42. Para escapar, vai torcer para o Bahia perder os 2 jogos. Só dessa forma. Se o Vasco perder os 2 jogos, só escapa se o Bahia também perder os 2 jogos. Vamos fechar com o Bahia? Vamos lá então. Bahia, se fizer 6 pontos, poderá não escapar. 2 vitórias, vai a 47. Aí vai torcer por um resultado paralelo. Que o Corinthians perca os 2 jogos. Que o Cruzeiro não vença nenhuma das 2 partidas. No máximo empate, Cruzeiro, as 2 partidas. 2 empates, no máximo. Que o Santos e o Vasco não vençam os 2 jogos. Um resultado paralelo, se o Bahia vencer os 2 jogos. Bahia tem América fora e Atlético Mineiro em casa. Se o Bahia fizer 4 pontos, uma vitória e um empate, vai a 45. Precisa de um resultado paralelo. Que o Cruzeiro perca os 2 jogos, que o Santos não vença nenhuma das 2 partidas, ou que o Vasco, no máximo, faça 3 pontos, uma vitória e uma derrota em 2 jogos. Se o Bahia fizer 3 pontos, uma vitória e uma derrota, precisa de um resultado paralelo, ou que o Santos, no máximo, faça 1 ponto nos 2 jogos, um empate e uma derrota, ou que o Vasco não vença nenhuma das 2 partidas, no máximo o Vasco empate os 2 jogos. Se o Bahia fizer 2 pontinhos, 2 empates, vai a 43, escapa com um resultado paralelo. Que o Santos perca os 2 jogos, ou que o Vasco nas 2 partidas faça no máximo 1 ponto, um empate e uma derrota. Se o Bahia fizer 1 ponto, o Bahia vai 42, escapa o Bahia? Poderá escapar, desde que o Vasco perca os 2 jogos. Se o Bahia empatar uma partida e perder a outra, um empate e uma derrota, só escapa se o Vasco perder os 2 jogos. E se o Bahia não somar nenhum ponto, obviamente, como está atrás do Vasco, se perder os 2 jogos, o Bahia será rebaixado para a Série B da próxima temporada. Entenderam? E os números, as projeções para Bahia, Vasco da Gama, Santos, Cruzeiro e também a equipe do Corinthians. Bahia 41, Vasco 42, Santos 43, Cruzeiro 45, Corinthians 47 pontos na tabela. América, Coritiba e Goiás já caíram. Qual dos 5 que vai jogar no ano que vem a Série B? Quero a sua opinião aqui no Plantão do Paulinho. Tchau. A situação do Bahia é complicadíssima, viu? Meu Deus do céu. Jogo contra o América eu acho que eles ganham aqui. O problema é que eles pegam o Atlético que talvez está brigando pelo título. Acho que o Atlético não vai querer entregar para rebaixar o Cruzeiro, não. Eu acho, né, turma? Eu acho. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí da projeção. Curte o vídeo e se inscreve aqui no CDD. Valeu, falou, fui! Só R$ 29,00 para você ter acesso a centenas de treinamentos completados para turbinar teu currículo. É isso que você recebe assinando a Cyberclass. Com um treinamento, você já pode começar a ganhar dinheiro na semana que vem. Tem muita gente já conseguindo isso. E agora é sua vez, né? Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade.